Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 16, os versículos 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, no Santo Evangelho de hoje nós vemos a eleição de São Pedro como primeiro Papa. Nosso Senhor Jesus Cristo começa a preparar os seus discípulos para a sua morte. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia que em pouco tempo ele morreria para a salvação de toda a humanidade, para a nossa salvação, para a salvação de todas as pessoas que o acolhem, que o amam, que o buscam, que têm seus corações abertos para ele, para o seu amor, para a sua misericórdia, para a sua graça. E nesse momento, nosso Senhor Jesus Cristo, reunido com seus discípulos, faz essa grandiosa, essa maravilhosa pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, movido pelo Espírito Santo, tendo recebido essa revelação do Pai, responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E nosso Senhor Jesus Cristo confirma a eleição de São Pedro como primeiro Papa, como primeiro pastor, como primeiro líder, como a primeira pessoa que deveria dar seguimento à sua missão salvífica, salvadora na terra, neste mundo. E assim, nosso Senhor Jesus Cristo transforma uma pessoa que era um simples pescador no primeiro Papa, no seu sucessor, no primeiro pastor, a primeira pessoa que deveria conduzir, governar, dirigir, conduzir a sua igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo somos todos nós que vivemos, que buscamos viver pela graça de Deus, os santos sacramentos, a vida de oração. E nosso Senhor Jesus Cristo transforma radicalmente a vida de São Pedro. Ele transforma, ele muda o nome de São Pedro. Antes, nesse momento, São Pedro era chamado de Simão. E após
esse momento, essa eleição, passa-se a chamar de Pedro. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quando verdadeiramente abrimos o nosso coração para Deus, nos colocamos, nos deixamos ser amados, atraídos, alcançados por Deus, nos colocamos na presença de Deus, por meio do bom uso do nosso livre-arbítrio. Deus nos ama tanto que nos respeita, que respeita a nossa liberdade e que quer que façamos um bom uso do nosso livre-arbítrio. E quando optamos por Deus, escolhemos por Deus, escolhemos estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da confissão, das santas missas, das adorações eucarísticas, da vida de oração, Deus transforma radicalmente as nossas vidas. De uma simples pessoa, Deus faz de nós pessoas grandiosas para o seu reino. De uma maneira que Deus, na medida que nós nos abrimos à sua graça, ao seu amor, à sua misericórdia, nos reconhecemos pecadores, reconhecemos que somos dependentes totalmente de Deus, da graça de Deus. Deus nos confia uma grande missão. Deus muda a nossa vida, Deus transforma a nossa história e também nos confia uma grande missão. Nosso Senhor Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina, como nos ensinou no Lava os Pés, que nós não viemos para ser servidos, mas para servir. Nos ensina a estar a serviço de todos os irmãos e todas as irmãs. Mas Ele também nos concede uma grande missão, uma grandiosa missão, que é conduzir o seu povo. Deus, na medida que vamos nos abrindo a Ele, abrimos nossos corações para Ele, Deus vai nos confiando. Se somos fiéis um pouco, Deus nos concederá mais. Se nos colocamos na presença de Deus verdadeiramente, Deus vai nos confiando pessoas cada vez mais para serem conduzidas pela graça de Deus, mas por nosso pastoreio, por nossa vida, por nosso testemunho, por nosso amor a Deus, com mais e mais pessoas, para que, por meio do nosso testemunho de vida e de fé, essas pessoas também tenham um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Se deixam ser amadas, se deixam ser atraídas e alcançadas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. E não tenhamos dúvida que nesse mundo muitas vezes seremos incompreendidos, perseguidos, mas Deus nos dará toda a graça necessária para correspondermos da melhor maneira possível ao seu amor, para cumprirmos da melhor maneira possível a nossa missão, a missão grandiosa que é conduzir cada vez mais almas e almas para Deus, de contribuir para a salvação do maior número dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Deus está conosco, Deus nos dá força, toda a graça necessária para correspondermos bem ao seu amor, para cumprirmos da melhor maneira possível a missão que Ele nos vai confiando, para sermos
assim como São Paulo, que diz: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, de seguirmos o exemplo, de darmos verdadeiro testemunho, de transmitirmos cada vez mais Deus, especialmente o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua paz, para todos os nossos irmãos, para todas as nossas irmãs. Meu Senhor, meu Deus, muito obrigado por nos ter dado São Pedro como primeiro Papa. Muito obrigado por esse grande exemplo, por esse grande testemunho que foi São Pedro. Muito obrigado, Senhor, por esse grande papado, por essa grande missão realizada maravilhosamente, abençoadamente por São Pedro. Muito obrigado, Senhor, por como assim o Senhor transformou. Assim como o Senhor transformou a vida de São Pedro, o Senhor transforma as nossas vidas. De simples pessoas, na medida que nos deixamos ser amados, atraídos, alcançados por Ti, o Senhor vai nos confiando uma grande missão, uma grandiosa missão, que é nos colocarmos a seu serviço, ao seu dispor, correspondermos da melhor maneira possível o seu amor, a sua santa vontade. O Senhor nos vai confiando uma grandiosa missão. Na medida que nos arrependemos de nossos pecados, nos humilhamos diante de Ti, nos arrependemos, nos colocamos na Tua presença, diante de Ti, junto a Ti, o Senhor vai nos elevando, o Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai mudando radicalmente a nossa vida, totalmente a nossa vida, plenamente a nossa vida, e vai nos dando uma grandiosa missão, que é de pastorear, que é de conduzir cada vez mais o seu povo, as almas para junto de Ti, de contribuir para que cada vez mais almas deixem ser amadas, alcançadas, atraídas por Ti, para que um dia estejamos todos juntos, reunidos no céu, na vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Na medida que nós nos abrimos ao Senhor, a Sua graça vai encontrando espaço em nós para nos fazer cada vez mais novas criaturas, novas pessoas, vai nos configurando cada vez mais a sua imagem, a sua semelhança, que muitas vezes está manchada por nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, também neste dia, por Sua Santa Igreja, pelo nosso Papa, por Sua Santa Igreja, por seus apóstolos do dia de hoje, nossos bispos, nossos pais, que nos conduzem à salvação, que nos conduzem, que contribui com a nossa salvação, que contribui com que um dia que nos conduz à vida eterna. Muito obrigado também, Senhor, nesse dia, nessa solenidade, por São Paulo. São Paulo, que foi aquele que foi em missão, que de perseguidor se tornou o pregador dos gentios, dos pagãos. São Paulo, que foi a principal pessoa na igreja primitiva, que se anunciou, que se levou para um grande número de pessoas, um grande número de almas. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo testemunho, pelo exemplo de São Pedro e São Paulo.
Te pedimos, Senhor, neste dia, que o Senhor nos santifique cada vez mais, que o Senhor faça com que abramos nossos corações cada vez mais a Ti, nos deixemos ser cada vez amados por Ti, correspondamos ao Seu amor da melhor maneira possível e cumpramos sempre a Sua santa vontade. Nos concede, Senhor, a graça de contribuirmos com a salvação de nossas almas, de contribuirmos com a salvação das almas de todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Que o Seu nome, Senhor, seja bendito, seja glorificado, seja adorado, por todos sempre. Amém.